Num passeio desproposital pelas ruas de qualquer cidade brasileira, se você parar um cidadão e perguntar o que você acha da Comissão de Direitos Humanos? É errado, né? Tem que defender as pessoas que perderam os seus queridos. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser mãe. Tem que defender. E aí, quem for errado, que pague. Os direitos humanos não defendem o pai de família, defende o bandido. Eu acho que do mesmo jeito que eles têm o direito de ser defendidos, eu acho que do mesmo jeito a família que é prejudicada por algum tipo de crime também tem que ser apoiada. Pois é, uma enxurrada de críticas, mas que às vezes nasce do puro desconhecimento de como funciona este tipo de trabalho. Críticas que doem nos ouvidos de quem está envolvido diretamente com uma comissão. Só que, infelizmente, focam apenas que a CDH defende o direito do preso. E não é bem assim, ou defende o criminoso, não é dessa forma. Então, essa rotulagem foi uma rotulagem extremamente equivocada, porque o direito humano, ela defende o direito do cidadão. Lida exatamente com o exercício da cidadania. Protege o cidadão, protege a sociedade. Uma atuação importante para um país que ainda tem 20 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza e tem diversos direitos negados todos os dias, como é o caso das pescadoras Marglan e Andréa. Quem as observa saindo de casa não sabe a história de luta que guarda por trás dessas mãos que batalham pela sobrevivência todos os dias. O cenário é paradisíaco, às margens do rio Sergipe, com uma visão para o início da Aracaju moderna. Mas é aqui, a cada mergulho dos braços, que o sonho do alimento diário se renova. Pescando a gente já passa fome, quanto mais sem pescar, é que a gente passaria mesmo. Eu sou pescadora, sou uma mulher, além de mulher eu sou negra e sou pobre. Então fica difícil juntar isso tudo, né? Um requisito só para ir em busca de melhorias, né? Direitos negados que são alvo da atuação de uma comissão de direitos humanos. A atuação a gente não vai estar, um usuário A, né? Aí ele sofreu algum dano naquela instituição, naquele CAPS. Então a gente vai atuar, fiscalizar e saber qual é a medida que está sendo tomada. Medidas individuais a gente não pode atuar. E quando falamos em saúde, está na Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas hospitais amarrotados de gente, precariedade no atendimento, falta de estrutura, nos leva a crer que essa é uma daquelas leis que ainda não pegou no Brasil, apesar de ser uma legislação com mais de 2 décadas de promulgada. Quem lida com essas dificuldades sabe bem do que estou falando. São diversos problemas e complexos, né? Desde a falta de equipamento, de radioterapia, equipamentos para tratamento de câncer, remédios de tratamento de câncer, que todo mundo sabe que interromper um tratamento desse tipo de doença é muito prejudicial, e medicamentos mais comuns. Você sabia que a criança e o adolescente também têm direitos preservados através da atuação de uma comissão de direitos humanos? Direitos que estão assegurados, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 4º diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Tem na escola, as crianças não iam ter na rua, não ia virar tanto marginal, porque o que faz as crianças virar marginal? É não ter o conhecimento de uma escola normal. As crianças vão de manhã para a escola, quando chega de tarde faz o quê? Fica na rua, o pai e a mãe tem que se virar para arranjar o pão de cada dia. E essas crianças ficam o quê? Solto na rua. A junta com 3, 4 vai o quê? Fazer o quê? Coisas erradas. E quando a mãe chega do trabalho, está lá a notícia. Não pode fazer nada porque não tem conhecimento, só chorar e se lamentar. Essa negação da criança e adolescente dentro da sua infância, ela ocasiona todo um processo. Esse processo vai desencadear ao longo da sua vida. Aliás, nós sabemos que a criança e adolescente tem um período onde ela está formando seu caráter. E justamente nessa época que ela precisa realmente de todo acompanhamento. A área de atuação mais famosa e também a mais polêmica da comissão é a que trata de políticas penitenciárias. Como vocês acompanharam no início da nossa matéria, é justamente daqui que nascem as maiores críticas da sociedade ao trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos. A pergunta constante é:
Seria uma comissão para a proteção do preso? Quando nós fazemos essas visitas às penitenciárias, que um dos pontos é fazer essa análise da situação do preso, nós temos que lembrar o seguinte, que todos sofrem o risco, na verdade, de cometer algum tipo de delito. Nós não estamos defendendo o preso, estamos defendendo os direitos e garantias fundamentais de você, caso te cometa, você possa ser processado da forma correta, que seja cumprido o devido processo legal, que você não seja culpado antes do momento. Então, garantir essa presunção de inocência. E se caso seja condenado, antes de ser julgado, ou seja, que você não tenha mais recursos, que você realmente tenha essa sentença condenatória, você vá cumprir a sua pena, essa sua sanção, em um local adequado. Apesar das diversas críticas, há quem já observe na luta pelos direitos humanos uma saída para o mundo de exclusão em que vivemos. Eu acho muito fundamental. Hoje em dia no Brasil as pessoas sofrem muito e é importante frisar também que o Brasil é um país que mais pactua sobre direitos humanos na comissão interna, né? Exteriormente falando. Então, é importante que todo mundo saiba os seus direitos e deveres. Presídios em situações precárias, educação em constante crise, complexos de saúde sucateados. Ainda falta muito para que os direitos humanos sejam respeitados de forma plena no nosso país. E por isso é tão importante atuações que fiscalizem e cobrem direitos para que os sonhos não sejam destruídos. O meu maior sonho em si é ver meus filhos formados, né? Eu tenho isso básico. Quem é que não quer ter seus filhos criar? Nós que somos pescadores, então. Eu não criei filho para ser pescador, e sim doutor.